Pastor Tiago enganou todo mundo, veio de terno, mas sou eu que vou pregar, né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Aliás, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 17, versículos de número 14 até o versículo de número 19. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de número 14 até o versículo de número 19, é o texto que nos cabe à meditação desta manhã. Texto da palavra do Senhor, queridos, em João capítulo 17, do 14 ao 19, Evangelho que João nos escreveu, capítulo 17, do 14 ao 19, nos diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, Deus, e clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale conosco, Deus. Nós estamos aqui prontos e desejosos de ouvir a voz do Senhor. Por isso, ó Deus, fala conosco. Queremos muito ouvir a voz do Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós amamos ouvir a tua voz, Deus, amamos a Tua palavra, e por isso clamamos que o Senhor derrame de graça sobre nós e fale conosco aquilo que seja da Tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele está dentro de um contexto onde o Senhor Jesus está fazendo, ou melhor, ele está tendo um momento de oração. E o Senhor Jesus está nesse momento orando por nós, por cada um de nós, aqueles eleitos, fiéis a Ele, aqueles que seriam dele, aqueles que já foram dele. O Senhor Jesus está orando pela sua igreja, por cada um de nós, há muitos anos atrás. E nesse texto ele nos traz três coisas que nós precisamos pensar a respeito de como nós temos vivido a nossa vida, a respeito de como nós construímos a nossa vida, de como nós edificamos a nossa vida e como Deus mesmo edifica a nossa vida através da sua palavra e através das suas ações. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o versículo 14 e o versículo de número 17 falam a respeito da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus está pedindo, irmãos, que nós sejamos apaixonados pela palavra. Na sexta-feira, os adolescentes já ouviram essa mensagem muito mais longa. Hoje eu trouxe mais uma devocional para os irmãos, mas nós precisamos, irmãos, sermos apaixonados pela palavra. É verdade que a gente tenta achar um monte de palavras bonitas, de jargões, de termos, de tentativas de especificar o que significa ser santo. O que significa de fato ser santo? Eu já vou chegar nessa questão, mas em resumo, irmãos, nós precisamos, para resumir a santificação na palavra, nós precisamos ser apaixonados pela palavra. Só que, porém, ser apaixonado pela palavra não significa apenas conhecer a palavra. Conhecer a palavra é uma questão de inteligência, de sabedoria, de dedicação aos estudos, mas não é uma questão de paixão. Paixão pela palavra é quando não só nós somos perdidamente apaixonados por conhecer Deus através da sua palavra, como também somos apaixonados por colocar esta palavra em prática. De nada adianta nós conhecermos as minúcias da palavra, a profundidade mais extrema da teologia. Nada adianta nós conseguirmos desvendar todos os mistérios de Deus se nós não fizermos depois uso
desse conhecimento para colocar em prática a palavra. Isso é ser apaixonado pela palavra. Isso é ser santificado pela palavra. Conhecer Deus através da palavra e colocar aquilo que Ele nos ensina em prática. Em segundo lugar, nós vamos ver que o versículo 15 e o versículo 18 nos falam a respeito de como e onde nós devemos colocar em prática a palavra. E aí você já conhece, você já sabe. O Senhor Jesus não nos tirou dessa terra. Nós não fomos salvos e colocados imediatamente no céu, porque nós precisamos praticar a palavra aqui neste mundo. Nós precisamos viver Deus aqui neste mundo, viver a palavra nesse mundo. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos ensina e aquilo que Ele mesmo fez na minha e na sua vida, ou aquilo que Ele faz na minha e na sua vida, ou aquilo que Ele ainda vai fazer. Nós precisamos, irmãos, colocar as coisas em prática. Nós precisamos conquistar esse mundo para Jesus. Parece uma frase bem clichê, mas é verdade. Nós temos o poder de transformar a sociedade onde nós vivemos. Nós temos o poder dado nas nossas mãos de transformar a nossa família, de transformar os nossos filhos. Nossos é meio estranho, mas nossos filhos, tudo bem, né? Nós temos o poder de transformar a nossa igreja, de transformar a escola onde você estuda, a universidade onde você estuda, o trabalho onde você trabalha, a sua família, o seu casamento. Nós temos poder, irmãos, de transformar a sogra e o sogro, irmãos. Aleluia, Jesus, né? Nós temos poder de transformar cada área da nossa vida e cada área da nossa sociedade usando e vivendo a palavra. E é bem verdade que você já sabe disso. Nós temos hoje no Brasil, provavelmente agora o número deve mudar, né? Mas nós temos algo em torno aí de 50 milhões de evangélicos no Brasil, né? 215 milhões de pessoas no Brasil, 50 milhões de evangélicos. É o país mais sexualizado que existe, é o país mais corrupto que existe, ou um dos, e nós simplesmente continuamos assim. Que 50 milhões é esse? Qual palavra está sendo posta em prática? O que os crentes estão vivendo? Como nós estamos impactando este mundo e a vida de quem vive nele? Porque o Senhor Jesus não nos tirou daqui, e Ele não nos chamou para vivermos exclusivamente a palavra dentro da igreja, muito pelo contrário, a palavra é para ser vivida muito mais lá fora, porque é lá que ela traz os seus maiores efeitos, lá fora, na nossa proclamação e na forma como nós vivemos a palavra. Em terceiro lugar, para encerrar, o Senhor Jesus vai falar no versículo 16 e 19 a respeito de santificação. E aqui eu queria te chamar a atenção para esse termo de novo, santificação. O que vem a ser santificação? Por que a gente usa tantos jargões para tentar definir a santificação? Santidade é ser separado, é ser exclusivo de Deus. A gente vai usando um monte de jargões, um monte de frases que tentam explicar o que é isso. Mas em resumo, irmãos, a santificação, santidade, ela se resume a uma coisa só, e é bem simples: relacionamento com Jesus. Só é santo quem tem e quem busca um relacionamento cada vez mais profundo com Jesus. Isso é ser santo. Isso é ser santo, não é ser separado, não é ser afastado do pecado, não é nada dessas coisas. Basicamente é ser apaixonado por Jesus, é ser dependente de Jesus, é desejar o tempo todo estar com Jesus, se relacionar com Ele. Relacionamento com Deus é o que mais demonstra se nós de fato somos santos e estamos passando por um processo de santificação ou não. Afinal de contas, irmãos, quem não quer estar com Jesus, não tem nada de santificação, não tem nada de santo. E mesmo aqueles que têm um relacionamento ainda frágil, ainda no início, ainda começando, dando seus primeiros passos, aqueles que estão no meio do caminho ou mais avançados, o que demonstra a nossa santidade, irmãos, é o quanto nós queremos, o quanto nós amamos nos relacionar com Jesus.
Isso demonstra a nossa santidade. Só é possível ser santo, só é possível viver a palavra, só é possível proclamado o Evangelho, só é possível transformar esse mundo se nós nos relacionamos com Jesus. Só é possível transformar a sua vida, só é possível transformar a vida da sua família, a sociedade onde nós vivemos, a corrupção que nos cerca, qualquer área da nossa vida, se nós nos relacionamos com Jesus e com a sua palavra. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, nos relacionarmos com Jesus, vivermos a sua palavra, porque os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis, irmãos, não pelo que nós estamos vivendo hoje, mas pelas consequências do que virá. O mundo está cada vez mais longe de Deus, o mundo nega cada vez mais a Deus, o mundo está amando cada vez menos, se dedicando ao outro cada vez menos, cada vez as pessoas estão mais individualistas, pensando só em si mesmas, e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ser o alento desse mundo, a luz e o sal desta terra. Nós precisamos também ser resposta de Jesus para este mundo, levar e proclamar a sua palavra, viver a sua palavra e nos relacionarmos cada vez de maneira mais profunda, dependendo cada vez mais dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, nós precisamos muito do Senhor. Jesus, como nós precisamos do Senhor, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Os tempos têm piorado, cada vez mais as pessoas estão se desvinculando da cultura cristã, cada vez mais vivendo por sua própria conta e risco, cada vez mais estamos desejando só aquilo que nós queremos, querendo apenas realizar os nossos desejos e sonhos a qualquer custo e a qualquer preço, cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas, cada vez mais idólatras. Jesus, tem misericórdia de nós. Que nós possamos voltar, Deus, a amar e nos apaixonarmos pela Tua palavra, não só por conhecê-la, mas por praticá-la em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Mas também, Jesus, nós precisamos muito nos relacionarmos com o Senhor. Nós precisamos voltar a depender do Senhor. Nós precisamos voltar a depender exclusivamente do Senhor. Nós precisamos voltar a amar mais o Senhor. Nós precisamos aprender a desejar mais o Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos muito mais do Senhor. Por isso, clamamos nesse dia, Deus, que o Senhor derrame de graça sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, nos encha pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos encha do Senhor, nos encha da Tua graça, nos encha do Teu amor, nos encha da Tua palavra, nos encha de arrependimento, ó Deus, nos encha do Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus.